Sou a professora Cleane e vou lecionar a disciplina de História para o 5º ano do Colégio Emaús. Nessa aula eu vou iniciar com a correção das atividades que eu deixei na aula anterior. Lembrando que na aula anterior nós estudamos sobre a vinda da família real para o Brasil. Como que aconteceu a chegada da família real, né? E as transformações que ocorreram no Brasil após a chegada da corte portuguesa aqui no nosso território. Número 1. O que foi o bloqueio continental? A gente tem que lembrar que, nesse período, a França e a Inglaterra estavam passando por uma guerra, por um conflito. Napoleão Bonaparte, um grande imperador e militar, ele tinha dominado militarmente grande parte da Europa e determinou que vários países não fizessem comércio com a Inglaterra. Essa medida ela vai ficar conhecida como bloqueio continental. Por que a família real portuguesa se mudou em 1808 para sua colônia na América? Porque Napoleão Bonaparte ameaçou atacar Portugal, porque o país mantinha comércio com a Inglaterra, contrariando o bloqueio continental. Explique a Revolução Pernambucana, quando aconteceu, motivos e desfecho. Bom, gente, a Revolução Pernambucana ela vai acontecer, vai eclodir em 1817, em função da insatisfação dos colonos, né, dos brasileiros, com a cobrança excessiva de impostos. O movimento ele vai ser reprimido pelo governo português e os líderes foram condenados à morte. Vai ser um movimento de caráter violento, né, gente? 4. Qual é a importância das obras de pintores como Debré e Rugendas para a história do Brasil? O que era representado nessas obras? É importante para saber da vida social, política e econômica desse período. Era retratado os hábitos, costumes e as relações sociais e a natureza na colônia. Como que esses povos viviam durante na colônia, né? Como que era a relação do senhor com seu escravo, como que era a permanência da família real no Rio de Janeiro. Dentre outros pintores, vão se destacar também Maria Graham. Maria Graham ela vai atuar durante o Brasil período imperial. 5. Após a chegada da família real em Salvador, qual foi a medida adotada pelo príncipe regente em relação à economia do Brasil? Ele vai assinar um decreto mandando abrir todos os portos do Brasil às nações amigas, ou seja, o Brasil ele não vai mais comercializar apenas com Portugal. O Brasil agora pode estabelecer relações comerciais com outros países. 6. Cite algumas medidas adotadas pela coroa portuguesa no Rio de Janeiro. Instalação de fábricas que antes eram proibidas, porque, de acordo com o Pacto Colonial, a colônia brasileira podia obter, né, produtos industrializados, manufaturados, somente de sua metrópole, que era Portugal. A criação da imprensa régia, que publicou o primeiro jornal do Brasil, chamado A Gazeta do Rio de Janeiro. A criação do Banco do Brasil, do Jardim Botânico, da Biblioteca e do Teatro Real. A fundação de escolas de medicina em Salvador, no caso, como pediu no Rio de Janeiro, né? Eu acrescentei aqui a informação, só a critério de conhecimento mesmo. A fundação de escolas de medicina em Salvador e no Rio de Janeiro. 7. Por que Dom João VI retorna a Portugal? Quem assume o governo no Brasil? Dom João VI, gente, em 1821, ele vai ser obrigado a voltar para Portugal. Lembra que eu falei para vocês que Portugal estava passando por uma crise em função da invasão de Napoleão? O parlamento português, então, vai exigir o retorno do rei. E o rei, com medo de perder o seu posto, né, de rei, ele vai retornar, vai acatar ao pedido do parlamento. Quem vai assumir o governo aqui no Brasil será Dom Pedro, o filho de Dom João. Vamos continuar com o nosso conteúdo. Hoje nós vamos falar sobre o período imperial e sobre a independência do Brasil. Quando Dom João ele retorna a Portugal, gente,
os portugueses, a metrópole, não vai ficar satisfeita, né, com a permanência de Dom Pedro aqui no Brasil. Então, eles vão exigir o retorno de Dom Pedro também, porque dessa forma o Brasil vai continuar sendo uma colônia da metrópole portuguesa. Para estes portugueses, era interessante manter o Brasil como colônia, para eles poderem comercializar, para eles poderem extrair a riqueza deste território, no caso, o Brasil. José Bonifácio de Andrada e Silva, ministro do reino, vai aconselhar o príncipe a assinar um decreto declarando que as ordens da coroa portuguesa só seriam obedecidas no Brasil com sua autorização. Diante desse decreto assinado pelo Dom Pedro, a coroa portuguesa vai enviar ordens diretas para anular todos os direitos do príncipe e vai ameaçar mandar tropas ao Brasil para obrigar Dom Pedro a voltar para Portugal. Diante dessa pressão que Dom Pedro estava recebendo de Portugal, ele resolveu permanecer no Brasil. Ele resolveu contrariar as ordens da corte portuguesa. Então, no dia 9 de janeiro de 1822, dia do fico, com a célebre frase: "Se é para o bem de todos e felicidade geral da nação, diga ao povo que fico". Então, ele vai decidir permanecer no Brasil. Por que dessa frase? Porque quando os brasileiros, né, ficam sabendo que a coroa portuguesa está exigindo o retorno de Dom Pedro a Portugal, vai haver um abaixo-assinado e a população vai pedir a Dom Pedro que permaneça no Brasil. Então, Dom Pedro vai aceitar o pedido dessa população e vai permanecer, ficando assim o dia 9 de janeiro de 1822 conhecido como Dia do Fico. Em 3 de junho de 1822, Dom Pedro convocou a primeira Assembleia Constituinte Brasileira. Em 1º de agosto, declarou inimigas as tropas portuguesas que desembarcassem no Brasil e, dias depois, assinou o Manifesto às Nações Amigas, justificando o rompimento com as Cortes de Lisboa e garantindo a independência do país como reino irmão de Portugal. Durante este período, gente, da estadia de Dom Pedro aqui no Brasil, o território ele já estava passando por várias instabilidades, por vários conflitos. Nós vamos perceber que durante o primeiro reinado, ele vai ser marcado por vários conflitos. Nessa imagem aqui, podemos ver, né, através da leitura da imagem, Dom Pedro aqui no centro, estão vendo? A cerimônia de consagração de Dom Pedro I como imperador do Brasil. Dom Pedro, gente, ele vai ser o primeiro imperador do Brasil. Dom Pedro, então, gente, decidiu cortar os laços que uniam Brasil e Portugal e proclamou a independência do Brasil em 7 de setembro de 1822. A proclamação da independência ela aconteceu às margens do rio Ipiranga, segundo alguns historiadores, segundo relatos, né? E em 12 de outubro, ele vai ser aclamado imperador do Brasil. Durante o primeiro reinado, ou o primeiro império, o primeiro reinado, gente, vai de 1822 a 1831. Nós vamos ver o que acontece em 1831. Que Dom Pedro ele vai renunciar ao cargo. Durante o primeiro reinado, ou primeiro império, os conflitos foram intensos. O imperador Dom Pedro I não tinha meios para organizar um exército que defendesse o Brasil. Nesse período, gente, o Brasil ele era um país que isso aconteceu do nada. Então, o Brasil não tinha economia. Os cofres públicos não tinham riquezas. Mesmo porque quando Dom João ele retorna para Portugal, ele leva muitas riquezas. Então, o Brasil, neste momento, está um país pobre, sem economias. E como mobilizar um exército para fazer a defesa do território? Então, Dom Pedro, ele vai contar com o apoio financeiro da Inglaterra e vai contratar militares ingleses para reforçar as batalhas que ocorriam nas províncias, para defender o território.
Uma dessas revoltas, gente, que aconteceu foi a Convenção de Beriberi. Esse quadro retrata essa convenção. Foi um movimento armado que resultou na expulsão do governador da província, Luiz do Rego Barreto, e das tropas portuguesas de Pernambuco em 1821, por meio do conflito armado. Alguns estados, né, da região Nordeste, eles tiveram vários conflitos querendo a independência, querendo essa separação. Apesar de Dom Pedro, gente, ter declarado o Brasil independente de Portugal, muitos colonos que aqui estavam não queriam essa independência. Muitos colonos queriam permanecer colônia. Por quê? Porque a independência do Brasil seria ruim para o comércio desses colonos. Quando esses colonos quando o Brasil ainda é colônia de Portugal, essas pessoas com um status social maior, né, com maior status social, vai manter a sua posição social através da venda de mercadorias para Portugal. Então, eles não queriam, grande parte desses colonos não queriam a independência, queriam permanecer o Brasil como colônia de Portugal, assim como os portugueses. Movimento armado que resultou na expulsão do governador da província, Luiz do Rego Barreto, e das tropas portuguesas de Pernambuco, em 1821, por meio do conflito armado. Então, esse período ele vai ser marcado por vários conflitos. A independência da Bahia, um outro conflito que vai acontecer, que vai iniciar no dia 19 de fevereiro de 1822. Observem, este conflito aqui, gente, ele vai acontecer antes do Brasil ser um país independente. Começou antes da proclamação da independência do Brasil, em 19 de fevereiro de 1822, e só terminou em 2 de julho de 1823. O que aconteceu? O governo português resolveu fazer a troca do governador das armas da província de um brasileiro, que no caso era o Manuel Pedro de Freitas Guimarães, por um português, Inácio Luiz Madeira de Melo. A população já estava insatisfeita com a atuação da coroa portuguesa aqui no território. Então, este conflito ele vai surgir dessa insatisfação, dessa troca. A Guerra da Cisplatina. A Guerra da Cisplatina, gente, ela já vai ter origem quando Dom João ainda está aqui no Brasil. Quando Dom João está aqui no Brasil, Dom João vai anexar a Cisplatina à coroa portuguesa, ao reino de Portugal. A Cisplatina hoje, gente, corresponde ao Uruguai, tá? Ao atual país Uruguai. Então, gente, essa revolução, essa guerra que vai continuar, né, que vai reiniciar em 1825, ela vai se estender até 1828 e vai garantir a autonomia da região. Durante essa guerra, durante este conflito, o Uruguai ele vai tornar-se independente de Portugal também. Em relação à independência da Bahia, gente, nós temos aqui um relato, né, uma curiosidade para vocês, em relação à baiana Maria Quitéria de Jesus, nascida em 1792. Ela tornou-se símbolo da independência da Bahia ao se voluntariar nas tropas brasileiras para a Guerra da Independência. Para isso, ela teve de se disfarçar de homem. Poucas semanas após o alistamento, sua identidade foi descoberta, mas ela não foi impedida de lutar no batalhão. No final do conflito, ela chegou a ser apresentada pessoalmente ao imperador Dom Pedro I, como símbolo de resistência baiana. Maria Quitéria, ela morreu em 1853. A primeira Constituição brasileira, gente, ela vai ser outorgada em março de 1824. Por que outorgada? Ela vai ser imposta. Ela vai ser elaborada por Dom Pedro I sem a consulta popular. Como que isso vai acontecer? Em 1822, Dom Pedro vai convocar uma Assembleia Constituinte, com a tarefa, inclusive, de elaborar uma Constituição para o Brasil.
Só que essa Assembleia Constituinte vai elaborar leis de forma que vai limitar os poderes do rei, vai limitar os poderes de Dom Pedro. Ele, insatisfeito com isso, vai por fim à Assembleia Constituinte e vai ele próprio elaborar essa Constituição. A primeira Constituição do Brasil, em março de 1824. A Constituição, gente, é a lei máxima do país. Nenhuma lei se sobrepõe à Constituição brasileira, nenhuma outra lei vai se sobrepor às leis da Constituição brasileira. Tem algumas atividades para vocês fazerem, são atividades complementares de compreensão do que nós estudamos. Na próxima aula, nós vamos estudar sobre o período regencial. O que foi este período regencial? É quando Dom Pedro ele abdica do trono, então quem vai precisar assumir será seu filho. Só que o filho dele vai ser muito novo para assumir. Então ele vai ter alguns regentes que vai auxiliar no governo do Brasil durante este período. Bons estudos para vocês, até a próxima aula e lembrem-se, juntos no caminho certo.